Um dos segredos mais bem guardados de Tesla, uma habilidade que todos nós podemos desbloquear e, sério, vai mudar a tua vida. Nikola Tesla foi o maior gênio de seu tempo. Ele criou e inventou coisas que para a época eram inimagináveis. Inclusive, até para o presente momento, ainda são um tanto quanto confusas para nossa inteligência pequena. Ele queria que o mundo tivesse acesso à energia gratuita. E ele esteve trabalhando para tal. Ele recebeu uma mensagem vinda de outro planeta. E ele tinha tantos segredos e manias que as pessoas pensavam que ele era doido. Mas a verdade é que ninguém estava apto, naquele tempo, a compreender a genialidade desse homem. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita, e no vídeo de hoje eu vou te contar o segredo mais bem guardado de Nikola Tesla. O que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo é incrivelmente similar àquele filme, A Origem, The Inception in English. Mas dessa vez não acontecendo na ficção, mas sim acontecendo na vida real. Um dos segredos mais bem guardados de Tesla, uma habilidade que todos nós podemos desbloquear e, sério, vai mudar a tua vida. Essa técnica muito simples que pode ser aprendida por qualquer pessoa e, melhor, pode ser praticada por qualquer pessoa. Você vai ficar surpreso e você nem imagina a capacidade que o teu cérebro tem. Esse segredo, muito bem guardado por décadas, não apenas por Nikola Tesla, mas por Albert Einstein também, foi descoberto, foi mastered, ou seja, as pessoas aprenderam como fazer. E hoje em dia muitas pessoas até já ouviram falar sobre isso, mas as pessoas não sabem como fazer. E Nikola Tesla não foi a única pessoa a utilizar esse segredo, mas ele foi de fato a pessoa que escreveu como fazia e tentou fazer isso ficar público. Mas ele foi bloqueado, ele foi proibido. A questão é que Nikola Tesla queria provar que isso era possível de maneira científica, ele queria provar a sua tese. Mas ele foi impedido por órgãos muito poderosos, se é que você me entende. Albert Einstein também utilizou essa técnica. Sério, vem comigo, presta bastante atenção. Paul McCartney compôs a melodia inteira de Yesterday, utilizando essa técnica. James Cameron conseguiu o roteiro de 3 filmes, de Titanic, do Exterminador do Futuro e daquele outro filme True Lies, utilizando essa técnica. Além disso, aquele outro filme, Avatar, também veio dessa mesmíssima técnica. Agora você vai ficar chocado onde essa técnica acontece. Essa técnica acontece enquanto você está dormindo. Por incrível que pareça, existe uma técnica onde você não apenas pode controlar os seus sonhos, mas também pode olhar profundamente dentro da sua psique enquanto você dorme. Sigmund Freud disse uma vez que os sonhos são o caminho real para o inconsciente. Em um sonho lúcido, você sabe, você tem a consciência de que você está sonhando. Isso te permite uma experiência extremamente vívida, mas principalmente te permite lembrar do sonho no dia seguinte. Comenta aqui embaixo se você costuma lembrar dos teus sonhos ou se você é aquela pessoa que dorme e não sonha com nada. Porém, a parte mais importante do sonho lúcido é que você consegue controlar esse sonho. Primeiro, como é que Nikola Tesla definiu que um sonho lúcido deveria ser? Ele diz que para você ter um sonho lúcido, esse sonho primeiro precisa parecer muito real, extremamente real, como se você tivesse acordado. E segundo, você precisa ter a plena consciência de que está sonhando. Esse sonho ele produzirá os mesmos efeitos do mundo real, como se você tivesse sabendo que você está sonhando, porém continuar sonhando sem acordar desse sonho. Nossas habilidades cognitivas mais altas são controladas pelo córtex pré-frontal. Durante sonhos normais, o córtex pré-frontal fica inibido. Porém, os sonhos lúcidos, eles mudam a maneira com a qual o seu cérebro processa esses sonhos. Esses sonhos lúcidos exigem um altíssimo grau de atividade cerebral, ativando então novamente o córtex pré-frontal. Existe um aumento das ondas gamas que já foram medidas em testes laboratoriais e esse aumento dessas ondas está diretamente ligado com a ativação do córtex pré-frontal
durante o sono. Quando a pessoa está dormindo, essas ondas gamas são sintonizadas com outros neurônios que trabalham com frequências executivas do cérebro. A neurociência ainda está tentando descobrir como que nós conseguimos, de maneira programada, entrar em um estado de sonho lúcido. É como se uma pessoa pudesse decidir na hora que a pessoa deita na cama se ela quer ter um sonho lúcido ou se ela não quer ter um sonho lúcido. É como se ligasse uma chavinha, sabe? Inclusive, o sonho lúcido está sendo estudado pelos médicos porque os médicos acreditam que o sonho lúcido pode ser utilizado como uma terapia para pessoas que sofrem de ansiedade, que sofrem de transtorno pós-traumático. Pessoas que passaram por um trauma muito grande tendem a ter sonhos recorrentes sobre esse trauma. A ideia, então, é utilizar o sonho lúcido como uma terapia e fazer com que a pessoa consiga interferir nesses sonhos traumáticos, nesses sonhos que são tidos como pesadelos recorrentes, mudando o curso do sonho, fazendo com que esse sonho não seja mais tão traumático assim. E existem estudos avançadíssimos dentro da neurociência que garantem que praticantes de sonho lúcido têm uma performance muito melhor em esportes, música e principalmente até no campo da medicina. Isso funciona porque quando você cria uma imagem na sua mente de uma ação motora, ou seja, de um movimento, as mesmas estruturas neurais que produzem o movimento físico no teu corpo, elas são ativadas só de você pensar na ação motora. Ou seja, as pessoas estão conseguindo uma performance melhor porque elas já estão preparando para a performance enquanto estão dormindo. Para vocês terem uma ideia, Dmitri Mendeleev, que é o criador da tabela periódica, ele estava com problemas para fazer ajustes nos elementos ali. Aí um belo dia, depois de tanto pensar nesse problema, ele dormiu e ele sonhou com a tabela periódica pronta, assim, ó, na ordem que ele precisava fazer. Daí ele acordou no dia seguinte, lembrou do sonho, pôs em prática. E é por isso que nós temos a tabela periódica hoje. James Cameron teve uma febre de 39 graus quando estava visitando Roma. E aí, durante essa febre, ele pegou no sono e ele sonhou que tinha um robô imenso que estava tentando ajudá-lo e salvá-lo de uma destruição que estava sendo causada por outros robôs. Quando ele acordou, ele escreveu o roteiro, então, de O Exterminador do Futuro, um de seus filmes de maior sucesso. Larry Page, em 1996, estava na faculdade e ele tinha uma constante sensação de que ele tinha sido admitido na faculdade por um erro. Ele se julgava, assim, uma pessoa não competente para estar nessa faculdade. E ele achava que ia chegar uma hora ali que ele ia ser descoberto e expulso da faculdade. Por causa dessa ansiedade, ele começou a ter pesadelos recorrentes sobre ele sendo expulso da faculdade. E então, uma bela noite, ele sonhou que ele armazenava documentos em vários computadores diferentes para ele poder manter os arquivos dele quando ele fosse expulso da faculdade. No dia seguinte, ele fez os cálculos e viu que isso não era possível. Aí, ele fez uma integração com vários computadores e links em uma página. E foi assim que ele criou o Google, depois de um sonho. Albert Einstein propôs a teoria da relatividade depois de um sonho bem maluco. Ele sonhou que ele estava observando vacas através de uma cerca elétrica, mas que essas vacas não tinham medo da cerca elétrica. Por quê? Porque a cerca elétrica estava desligada, estava sem bateria. Daí no sonho, colou um fazendeiro ali, o fazendeiro substituiu a bateria da cerca elétrica e a cerca elétrica começou a funcionar. Na mesma hora que a cerca elétrica começou a funcionar, as vacas no sonho fugiram. Quando ele acordou, ele pegou essa situação do sonho e propôs a teoria da relatividade. Você já deve ter assistido aquele desenho do Tintin. Gente, eu sou muito fã do Tintin, eu tenho diversas miniaturas do Tintin aqui em casa. O criador do Tintin, o Hergé, ele sofria com pesadelos recorrentes, bem como esses aí que eu expliquei para vocês que as pessoas de transtornos pós-traumáticos sofrem. E um belo dia ele resolveu transformar esses pesadelos dele em histórias em quadrinho. E foi assim então que ele criou a história em quadrinho mais famosa da Bélgica, o Tintin, As Aventuras de Tintin. Christopher Nolan utilizou a técnica do sonho lúcido para produzir aquele filme, A Origem. Inclusive ele não utilizou só a técnica, porque ele sonhou com aquilo, mas sim ele utilizou
a história do sonho lúcido para produzir o filme. Então agora que você já sabe o potencial que um sonho lúcido tem, eu vou te contar como que funciona essa técnica secreta do Nikola Tesla. Então papel e caneta na mão porque você vai usar antes de dormir. Essa técnica dele vai envolver diversas ações cognitivas que você vai tomar durante o seu dia a dia, que vão ficando normais com o passar do tempo. Eu faço algumas, eu já conto pra vocês qual que eu faço. A primeira técnica é idêntica ao filme A Origem. Esse método consiste em você ficar se perguntando o dia inteiro, sempre que você lembrar, se você tá acordado ou se você tá dormindo. Como os sonhos são uma repetição de ações que nós tomamos no nosso dia a dia e de coisas que nós vivenciamos no dia a dia, quando você for dormir, o teu cérebro vai lembrar de se perguntar se você tá acordado ou se você tá sonhando. Aí é nessa hora que você toma consciência que você está acordado e fica consciente dentro do sono. O filme A Origem referencia várias técnicas para descobrir se você está acordado dentro do sono. Ou seja, se você está consciente dentro do sono. Então, esse método realmente funciona e você pode desenvolver, obviamente, a tua própria técnica para saber se você está consciente no sono. Eu faço isso várias vezes e por várias vezes eu já me peguei dentro do sonho me questionando se eu tô dormindo ou se eu tô acordada. E foi aí que eu falei, tô consciente dentro do sonho. E aí, meus queridos, o universo é o limite. No filme, eles usam um peãozinho para saber se eles estão sonhando ou se eles estão acordados. Mas você não precisa utilizar um objeto físico. Eu vou ensinar para vocês o que eu faço, que realmente funciona. Quando você estiver acordado, você pega teu dedo e põe embaixo do teu nariz assim, ó, e respira fundo assim, ó, jogando o ar para fora, ó. Se você sentir o ventinho no teu dedo, significa que você está acordado. Porque quando você está dormindo, você pode até fazer assim, ó, mas você não vai sentir vento no teu dedo, porque no sonho você não vai sentir isso. E aí, no sonho, você vai perceber que você está conscientemente acordado. Quando você fizer isso aqui, ó. Vai fazendo várias vezes isso durante o dia, que quando você for realmente dormir, você vai continuar reproduzindo as ações, então, ó. Ih, peraí, tô dormindo ou tô acordado? Faça a pergunta e faça a técnica do narizinho. Outro método que Tesla também utilizava era a repetição de uma frase antes de dormir. Então toda vez que você for dormir, quando você estiver quase pegando no sono, você vai repetir para si mesmo: eu quero estar consciente enquanto estiver dormindo. Essa última frase vai ficar ecoando, ecoando, ecoando até que você mesmo escuta ela dentro da sua cabeça e você desperta enquanto estiver dormindo. A terceira técnica é um pouquinho mais complicada, mas também dá para fazer. Ela consiste em você colocar um alarme 2 horas antes do horário que você realmente costuma acordar. Então, por exemplo, vai acordar às 9, coloca o horário ali para despertar às 7. Aí, quando você despertar com o alarme tocando, você só desliga e volta a dormir. Para que serve essa técnica? Toda vez que você desperta, você ativa o teu córtex pré-frontal, porque ele vai começar a tomar ali as decisões executivas do teu dia a dia. Só que quando você vai voltar a dormir, tipo, despertei, tô só colocando o alarme ali para desligar e vou voltar a dormir. Então existe um despertar do córtex pré-frontal que tá meio a meio ainda. E lembra que o córtex pré-frontal é responsável pelo sonho lúcido. Então ele vai começar a agir exatamente dessa forma, você vai ficar no meio do caminho. E é exatamente nesse momento que as pessoas têm ali a viradinha de chave para o sonho lúcido. Agora eu tenho uma técnica pessoal, que não é do Tesla nem nada, mas que me ajuda muito quando eu quero ter sonhos lúcidos, que é a técnica do Dream Log. O que significa isso? Toda vez que eu acordo de manhã, eu vou lá e escrevo o que eu sonhei, o que eu lembrar do que eu sonhei. Para que serve isso? Quando a gente acorda de manhã, se a gente consegue lembrar do sonho, significa que pelo menos um pouquinho de sonho lúcido a gente está tendo. Quanto mais detalhes você conseguir colocar ali no seu Dream Log, melhor. Porque isso vai fazer com que você entenda realmente quando você está dormindo e quando você está acordado. E aí, pela natureza dos sonhos que você tem, você vai perceber que os sonhos começam a se repetir e você vai perceber que você vai conseguir controlar os teus sonhos. Bom, tentem aí, façam essas técnicas e depois me contem lá nas mensagens no direct do Instagram, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. E olha, vocês viram a quantidade de coisas que pessoas criaram, inventaram, porque elas estavam sonhando com o problema. Imagina se você começar a resolver os problemas da tua vida com sonhos.
Não seria o máximo? Enquanto você tá dormindo, você tá resolvendo os problemas, você acorda com o problema pronto? Bom, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que você tenha gostado e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Goodbye!